que vou transmitir daqui a pouco para vocês, eu quero anunciar a oportunidade do curso que você precisa fazer, que é o curso de Hermenêutica Filosófica. Este curso que eu estou lecionando, entre outros cursos, é um curso específico para você transitar dentro da mente, dos pensamentos e das propostas e pressupostos dos grandes pensadores da hermenêutica, da interpretação do pensamento e da interpretação do ser, como, por exemplo, Schleiermacher, Wilhelm Tilden, Heidegger, Hegel, e também entraremos em Merleau-Ponty, Habermas, Nietzsche, e depois chegaremos então aos contemporâneos Gadamer e Paul Ricoeur. Venha fazer este curso. O número para você entrar em contato comigo, que muitos já estão entrando em contato, é o que está aí na tela. Esse é o número do WhatsApp. E aí também está o binder do curso para você poder ter aí uma visão geral da nossa proposta. Hoje iremos falar sobre realismo, certo? Realismo interno, que é uma proposta, inclusive, de Bultmann, tá? Quando nós trabalhamos a caracterização do realismo interno, que foi proposto por Bultmann, nós vamos ver uma distinção, tá? De uma participação num debate filosófico contemporâneo que surgiu entre o realismo e o antirrealismo. Algumas reflexões que foi feita, inclusive, sobre o realismo interno, a partir até de um cenário crítico, em que podemos dizer que se encontra inserido de modo a vislumbrar o futuro de programas e até de pesquisas de cunho filosófico. Uma questão que se torna significativa dentro dessa proposta de analisarmos o realismo é quando você pode ver a sua abrangência e a sua influência. Por exemplo, podemos ver, por exemplo, o realismo metafísico, tá? O realismo interno e o relativismo radical, dentro até de uma proposta de caracterizar cada um para depois podermos ver a confrontação e a importância do realismo interno. O realismo metafísico, esta é uma doutrina filosófica tradicionalmente aceita dentro do contexto filosófico com o entendimento de que ela é ontológica e ao mesmo tempo epistemológica, tá? Nessa perspectiva, nós defendemos então, em especial, 4 teses dentro do realismo metafísico. De acordo com a primeira, é inquestionável a existência de uma realidade completamente independente do sujeito. Esse é o primeiro ponto. Essa realidade é construída por objetos com propriedades intrínsecas a eles, tá? De modo de que, de acordo com a segunda tese, com a segunda proposta, existe uma descrição verdadeira da realidade, do todo, ou até de alguma parte do todo. E deve-se levar em consideração as propriedades inerentes a esses objetos que elas vão constituir. A verdade nesse contexto, de acordo com a terceira fase, já é entendida como uma correspondência fiel aos objetos ou fatos como eles são em si mesmos. Isso vai levar, inclusive, à possibilidade de uma espécie de confrontação entre a realidade e as teorias pretensamente aplicadas a ela. E aí nós vamos ter uma quarta tese, que já é a realista metafísica, tá? Agora vejamos o seguinte, dentro dessa proposta, que também vamos ter dentro de toda essa estrutura, o realismo interno. O realismo interno, que é proposto inclusive por Bultmann, ele, por sua vez, se contrapõe ao realismo metafísico, porque a partir de uma negação das teses características do realismo metafísico, Bultmann, que é o autor e o mentor, certo? E aquele que promoveu o realismo interno,
irá apresentar a sua proposta positiva de acordo com a perspectiva internalista putmaniana, tá? Não há uma nítida cisão, por exemplo, entre o sujeito e a realidade dentro de uma primeira tese, e o sujeito e a realidade se vão construir mutuamente. Então, existem descrições da realidade que serão sempre as nossas descrições que vão admitir incorporamentos e elementos subjetivos. No internalismo, não se pretende que possa existir a descrição verdadeira ou correta da realidade. As nossas descrições e teorias devem ser consistentes e se ajustar aos dados obtidos experiencialmente e ao nosso corpo teórico total. Nesse sentido, eles sofrem restrições empíricas, teóricas, até para serem racionalmente aceitas, defendendo assim uma teoria coerentista da justificação. No entanto, nós vamos ver que Bultmann não identifica a verdade com justificação ou até aceitabilidade racional. A verdade, para ele, pode ser melhor compreendida como uma idealização de aceitabilidades ou justificação racional, uma crença que fosse justificada em condições ideais, que passasse por todos os testes imagináveis e ainda assim fosse corroborada, que se fizesse ou viesse até satisfazer todos os critérios relevantes para ser aceita racionalmente como verdadeiramente seria, de fato verdadeira, tá? Embora não possamos até dizer que atingindo as condições epistêmicas ideais, podemos proveitosamente imaginá-las, e isso é que aprendemos a fazer na prática. Através até da prática, aprendemos também a decidir entre acreditar na ou negar a verdade de uma crença em todo o seu contexto. Bultmann não pretende apresentar uma definição formal de verdade, apenas elucidar informalmente essa complexidade dessa ideia. E com isso ele vai pretender esclarecer alguns fenômenos que são relacionados dentro de nossas práticas cotidianas e científicas que vão envolver essa noção. Tá? Não dispomos de uma visão do olho suprema e sagrada, como diz Bultmann, mas dispomos de vários pontos de vista de pessoas reais que refletem razoavelmente suas descrições e teorias. Embora essa reflexão não esteja imune aos diversos interesses e propósitos envolvidos, inclusive nas descrições que propõe e defende teorias de racionalidade humana, como também de objetividade humana propostas por Bultmann, nós vamos ver que dentro desse contexto de caráter antropocêntrico é que vão ser interligadas as nossas fontes de psicologia que irão depender da nossa biologia e cultura, não sendo livres até de valor, de racionalidade, de objetividade, provando até essas serem suficientes para comprovar isso. Basta olhar para o grande êxito da ciência dentro de nosso modelo de procedimento racional, para sua eficácia instrumental, coerência, abrangência e simplicidade funcional. Uma das consequências marcantes desse viés epistemológico do internalismo já é a aparente aproximação, certo? E que vai se entender a partir de uma proposta da verdade relativa no ponto de vista do sujeito,
o relativismo, por exemplo, pode ser uma doutrina geral que, sobre todo o conhecimento, ou até uma doutrina mais particular sobre o conhecimento de uma área distinta e específica, como a ciência, a moral e a estética, e a sua formulação clássica, atribuída inclusive pelo Protágoras, que é anunciada pelo célebre princípio segundo o qual o homem é a medida de todas as coisas, conforme a proposta do diálogo socrático desenvolvido por Platão no capítulo Teedeto da sua obra Diálogos. A crítica dos grandes e pensadores gregos a essa forma de relativismo consistiu em elucidar o seu caráter autocontraditório e o seu relativismo verdadeiro, que é entre este o sentido que nós podemos dizer que se torna possível e coerente dentro do relativismo, que às vezes é considerado também de falso. Então, contemporaneamente, nós vamos encontrar uma diversidade de formulações de que seria o próprio relativismo, tanto por parte dos partidários como dos oponentes do relativismo. Então, até por consequência, por exemplo, o debate epistemológico em torno, vamos dizer, do que se pode garantir, por vezes, que é obscurecido, sendo assim, também devemos circunscrever uma abordagem relativista que ela subsidia a nossa discussão. Então, com o conceito de verdade que está estreitamente associado aos de conhecimento e aos também de realidade, nós vamos ver surgir uma verdade que encontramos dentro de uma formulação do próprio relativismo, segundo a qual, a partir das evidências históricas, vai se constatar que nenhum conjunto de normas epistemológicas, como critérios de verdade, padrões de racionalidade e metafisicamente até privilegiados em relação a qualquer outro, vão ser o relativismo quanto à justificação do próprio conhecimento. Então, existe uma objeção de um padrão ao relativismo dentro de uma autorrefutação, inclusive, também que pode até ser adaptada para ser empregada nesse caso. No entanto, nós vamos ver que não se impede que alguns pensadores venham elaborar críticas e noções de fundamentos do conhecimento que sejam verdades objetivas e necessárias dentro de uma filosofia como tentativa de responder a um ceticismo. Tais como, por exemplo, as concebidas pela filosofia tradicional, frequentemente até inclusive citada como uma das principais defensoras contemporâneas de pelo menos alguns ideais relativistas, que são noções particularmente de um produto do século sétimo, tá? Do sétimo século, que levou a filosofia a centrar-se na epistemologia. E essa imagem do século, vamos dizer aqui, 17 já, da filosofia enquanto epistemologia, além de estar muito desgastada, longe até de ser necessária, é opcional, tá? E aí é que Hort, em 1980, vai dizer que a filosofia centrada na epistemologia, ela apenas é um episódio na história da cultura europeia, daí advém os traços do relativismo extremo, que podem ser encontrados em parcelas de sua obra, não só as crenças que mudam de cultura para cultura, mas o próprio relativismo cultural que vai comumente ser aceito, mas também a própria racionalidade que vai depender de cada cultura dentro de um relativismo epistemológico radical. E aí, apesar de admitir
em seu sistema que os padrões da racionalidade vão variar conforme o tempo em que as noções de justificação racional e a própria verdade estejam relacionadas, Bultmann não deve ser então confundido com um relativista radical, mas também ele vem a identificar a noção de verdade como as justificações de uma aceitabilidade racional. Bultmann, ao contrário até de Hort, vem a reservar para a verdade um papel especial, preservando assim a objetividade humana, a objetividade ainda em um sentido bastante tradicional, ser esta um conceito regulador que vai guiar, mas que por outro lado também é guiado pelo desenvolvimento dos padrões de racionalidade e de própria justificação. Ele então vai defender em seu realismo humano uma peculiaridade, uma forma objetiva de verdade e de realidade, como já foi inclusive mencionado. O relativismo radical de Hort, por sua vez, não dá margem de qualquer tentativa de preservação de alguma objetividade no sentido tradicional ao conhecimento. A verdade, em sua perspectiva, é restringida à concordância com padrões aceitos em uma determinada época e cultura para Hort. Falar, inclusive, dos pensamentos ou palavras como verdadeiras, ou até como acordo com os fatos, que nada mais é do que cumprimentar a nós mesmos pelas criações intelectuais. Então, nós vamos ver nessa identificação algumas diferenças e semelhanças entre as perspectivas que são conflitantes, tá? Como também aquelas que vão convergir dentro do realismo interno, ok? Era isso que nós tínhamos para tratar numa primeira parte da exposição sobre o realismo interno e alguns dos seus confrontos com os outros